Boa noite. No Brasil, a pesca artesanal é responsável por 45% da produção total de pescados do país, gerando renda para milhares de famílias. Mas nos últimos anos, as comunidades estão sendo expulsas de seu território, prejudicando sua sobrevivência econômica e cultural. No ano passado, o movimento dos pescadores se mobilizou com a campanha nacional pela regularização do território das comunidades pesqueiras, que deseja normalizar as extensões de terra para moradia e trabalho. Territórios tradicionais da pesca é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Participam do debate a integrante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Maria das Neves, a secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, Maria José Pacheco, e o pesquisador da Coordenação Geral de Estudos Ambientais da Fundação Joaquim Nabuco, Tarcísio Quinamo. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas, sua opinião também, através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e pelo Twitter, @opiniãopr. Bem, boa noite a todos e ao professor, nosso boa noite também. E a gente começa esse programa querendo que você, se possível você, Maria Pacheco, trouxesse uma definição para a gente do que é uma comunidade tradicional pesqueira. Tá. Bom, que seria que a pescadora começasse, mas uma comunidade tradicional pesqueira são grupos de população que fazem da pesca a sua atividade preponderante e que dela vivem, sobrevivem, a partir disso transmitem conhecimentos, né? Então, as comunidades tradicionais pesqueiras são comunidades que têm o aspecto cultural baseado na pesca, na vivência com o meio ambiente, com as águas, com respeito à natureza, com acesso aos recursos, né? As comunidades tradicionais pesqueiras, elas têm todo um conhecimento, aliás, um vasto conhecimento, vários aspectos do conhecimento sobre as águas, sobre os mares, sobre as marés, sobre as luas, sobre as espécies. Então, elas têm um papel importante na sociedade brasileira e a principal característica delas é que esse conhecimento não é um conhecimento que é passado a partir da ciência, da escola, do ensino bancário, da universidade, mas é a partir do conhecimento transmitido de pai para filho, construído coletivamente nas comunidades há cerca de milhares de anos. Maria das Neves, a Maria Pacheco, ela trouxe aí uma informação bem importante para a gente, de que as comunidades, elas não, quando a gente fala de comunidades tradicionais pesqueiras, a gente não está se referindo apenas ao aspecto da pesca, isoladamente, Tem todo um arcabouço aí de componentes socioculturais que estão por trás. Em que momento a gente começa a trabalhar a ideia de comunidade pesqueira dentro desse conceito? Hoje a gente dissemina essa terminologia, esse termo, comunidade tradicional pesqueira. Em que momento as pessoas e as comunidades começam a ser identificadas com essa terminologia? A gente somos identificadas nas comunidades pelo nosso trabalho, pela a nossa vivência, nossa maneira de lutar, trabalhar e sobreviver da pesca. Nós somos conhecidos naturalmente, porque mora-se, agrupa-se mais perto que se pode das águas, de onde se pesca, e se faz da pesca a sua... temos a biodiversidade, mas a cultura mesmo, que a gente sobrevive da pesca. E é prazeroso pescar, e a gente não pesca por terapia, não pesca para desestressar, a gente pesca para sobreviver. A senhora, por exemplo, veio da Agrovila da Barragem, que fica lá em Lagoa do Carro, em não é isso? Lagoa do Carro, mas eu não estou aqui como tal, eu estou aqui como uma das representantes do movimento nacional que luta por direito e garantia dos territórios pesqueiros. E território pesqueiro não significa ser à beira da água onde a gente está, e sim o ir e vir, o habitar, o direito a permanecer pescando, e o direito a sobreviver com dignidade como pescador e pescadora em todo o Brasil. E a senhora é pescadora ainda,
Eu sou pescadora desde os 7 anos de idade e serei pescadora até enquanto eu conseguir entrar nas águas. Porque aí, a partir desse momento que eu não conseguir entrar mais, eu vou ser uma pessoa muito triste, mas eu vou estar sempre orando e pedindo a Deus por aqueles que vai e volta pescando com saúde e com dignidade. Daqui a pouquinho a senhora vai colocar o seu peixe aqui na mesa para a gente entender um pouco melhor, né, Colocamos, como que é essa sua vida. E aí, professor Tarcísio, o problema que está sendo colocado é que as comunidades tradicionais pesqueiras, elas estão passando por um processo de ameaça, né? Ou seja, há uma tentativa de que essas áreas elas sejam ocupadas por outros interesses. Qual a sua opinião, qual o estudo que o senhor vem fazendo exatamente sobre essa questão? Bom, o estudo que a gente vem fazendo tem sido focado no litoral norte de Pernambuco, litoral sul da Paraíba. Esse é o foco, mas a gente acaba tendo interagindo com outras comunidades de pescadores, com movimento de pescadores, a gente acaba também, o estudo acaba, de certa forma, abrangendo, né, praticamente o estado de Pernambuco e o Brasil. Veja, a questão da comunidade tradicional pesqueira, essa questão da perda de território, né, da comunidade, da ameaça ao território da comunidade tradicional pesqueira, isso tem a ver com um processo histórico que vem basicamente desde o descobrimento, quer dizer, a pesca é uma atividade milenar, é uma atividade secular milenar, chega a ser milenar, né? A gente tem estudos históricos, né, arqueológicos, a gente mostra que sambaquis, que são depósitos de conchas de marisco, né, que datam há mais de 8.000 anos na costa brasileira. Quer dizer, são evidências de que a pesca artesanal ocorre na costa brasileira há milhares de anos, né, e se mantém até hoje, se transformando, se renovando, né, só que hoje ela atinge talvez um patamar no sentido de que tem ameaças muito fortes, né, com relação à pesca ao território, ameaças que correspondem tanto à desterritorialização em si do pescador, com empreendimentos que avançam nesse território, como também a questão da própria poluição e da destruição, né, dos viveiros, dos ninhos, né, dos berçários da pesca, né? Isso também são ameaças concretas ao território. Por exemplo, a gente vê aqui o exemplo de Pernambuco, só para dar um exemplo bem rápido, a gente vê intervenções que ocorrem de norte a sul na área costeira, desde o porto de Ituape, desde os complexos de turismo, atualmente engordamento das praias, o projeto de engordamento das praias, navegação do Capibaribe, Beberibe e também esse projeto de complexo industrial no litoral norte. Tudo isso acaba afetando o território pesqueiro, a produção da pesca e a qualidade de vida do pescador. Maria Pacheco, a quem interessa hoje o esvaziamento, talvez mesmo a extinção das comunidades tradicionais pesqueiras? Primeiro, a gente vive no Brasil um momento de uma exacerbação de um modelo de desenvolvimento que não inclui o povo brasileiro, né? Que, de novo, que quer explorar as pessoas, o território e os recursos naturais em função da apropriação de alguns poucos. Então, isso explica muita coisa. Mas, assim, então, interessa a grandes grupos porque os territórios que os pescadores e as pescadoras estão são territórios muito importantes, muito valorizados, de uma beleza cênica, de recursos de água, de recursos naturais, né, de manguezais, de bosques. Então, essas áreas exatamente são preservadas porque essas comunidades estão aí, cuidam dessas áreas, porque eles precisam dessas áreas para viver e para continuar vivendo e para que as gerações futuras vivam. Então, essas comunidades preservam esses espaços. Então, mais recentemente, tem vários interesses que querem tirar essas comunidades. Então, você tem o turismo, né?
de massa, é uma perspectiva mais predatória, essa náutica de lazer, que quer implantar grandes resorts, né? Um modelo de náutica de lazer, um modelo de turismo que não inclui as comunidades, porque existem outras possibilidades, né? Inclusive, tem muitos turistas que gostam de chegar e ver as comunidades, comer o pescado natural das comunidades, mas se implanta no Brasil essa lógica do grande turismo. Outro aspecto é assim, há no Brasil também uma intencionalidade, principalmente do governo federal, de desenvolver a aquicultura em grande escala, a partir da privatização das águas, por isso o movimento dos pescadores vai ter essa reação de fazer a campanha, para que grandes grupos econômicos comecem não mais só a privatizar a terra, aprisionar a terra, mas também privatizar as águas, que historicamente no Brasil sempre foi áreas de uso de toda a população, de liberdade, áreas onde principalmente as comunidades pesqueiras sempre ocuparam. Então, assim, a gente tem um grande interesse também da grande aquicultura e a gente tem também, assim, todos esses projetos de infraestrutura e também, assim, a gente poderia dizer os portos, né? Toda uma infraestrutura que o Brasil também está se organizando para fazer escoar as commodities, né? As matérias-primas. De novo, a gente se coloca no cenário econômico como produtor de matéria-prima, né? E principalmente a partir da superexploração dos nossos recursos naturais. E para isso, também esses espaços que os pescadores são, né, são estratégicos para essas grandes empresas do petróleo, dos portos, dos estaleiros. Então a gente vive assim um momento de grandes interesses que ambicionam esses territórios que essas comunidades estão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a campanha que vocês estão desencadeando, né, para a defesa dos territórios pesqueiros. E aí, dona Maria das Neves, a senhora como pescadora, como que a senhora se situa dentro desse espaço como pescadora? A senhora conversava aqui um pouco, né, e demonstrava assim, uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Eu gostaria que a senhora passasse um pouco para a gente, né, como nasce, né, e por que essa preocupação tão grande, né, com a questão ambiental. A senhora sente de fato uma ameaça? A sua comunidade, por exemplo, ela vive essa ameaça de uma forma concreta? Olha, a minha comunidade se chama Brasil. A minha comunidade pesqueira não se chama Agrovila da Barragem de Lagoa do Carro em si. Porque a gente fazendo parte do movimento e a gente fundando o movimento, a gente visitou vários estados brasileiros. E a gente viu isso de perto em vários estados, a destruição da vida, sinceramente, da vida dos pescadores e pescadoras artesanais. Porque tirando a terra, destruindo a natureza, acabando com o meio ambiente, acaba com a nossa vida junto. E esta é minha preocupação como ser humano, como pescadora, como mulher, lutar pelo mundo mais justo, mais digno, para minhas gerações futuras. Que a minha geração futura, não o que sai de minhas entranhas, mas todos aqueles e aquelas que vêm do nascimento, do desenvolvimento que a gente sempre se propôs a fazer. Quando vocês dizem que a gente somos responsáveis, o Ministério da Pesca reconhece 45% do pescado brasileiro que vem da pesca artesanal, nós temos certeza que é 70%. Porque não contabiliza o pescado das mulheres, não contabiliza a divisão que a gente faz entre os vizinhos, entre as pessoas que não pescam, que não estão com dinheiro para comprar, mas que precisa comer um peixe. Não contabiliza o amor que a gente tem pela nossa existência. Uma coisa é você viver aquilo imposto, e uma coisa é você viver naturalmente. E pescador e pescadora vivem pescando feliz, vive da pesca. Hoje não dá, hoje não está bom, amanhã vai estar. Hoje não foi o suficiente, mas geralmente nunca se volta com as mãos vazias. E a gente se preocupa com o amanhã. Porque como a gente uma certa vez, em um dia de um movimento, que a gente fez, não só foi agora o movimento que a gente se mobilizou, mas se mobilizamos também numa época onde estava acontecendo uma tal de gripe do frango, que estavam matando frango à vontade,
E aí, naquele momento, eu fiz um grito. Eu gosto de inventar as coisas às vezes, mas verdadeiramente com muita categoria. Se a gripe dar no frango, a fitose dar no boi, e se acabar com nossos peixes, o que vai ser de nós depois? Isso já tem alguns anos que eu fiz esse grito em uma grande concentração de pescadores. E a gente está vendo isso agora. A gente está vendo aí, eu passei vindo aqui às 5 da tarde, eu estava vendo uma coisa aí, caminhando dentro do rio, parecendo um ônibus, não deu para enxergar direito, mas é uma coisa navegando tipo ônibus. E ali eu já pensei, naquele momento, estão pensando nos pescadores que pescam nesse rio? Nas pescadoras, as marisqueiras, as pessoas que sobrevivem dali? Não, só se pensa de fazer bonito. Mas nem tudo que é bonito é bom. Tem que se ver as qualidades das coisas. Certo. Professor Tarcísio, a Maria das Neves, ela trouxe aqui alguns dados, né? Ela acha que não são 45%, que são 70% de atividade artesanal, ou seja, sobra aí um percentual para atividade industrial. A impressão que a gente tem é que existe sempre uma competição, né? Uma disputa de espaço. Qual tem sido o olhar do Estado, o olhar do poder público para essas duas formas de pesca, uma vez que elas têm características tão específicas? Olha, assim, a leitura, você pega a leitura dos boletins estatísticos pesqueiros, a gente vê que, além desses problemas que a Maria das Neves e a Maria José colocaram anteriormente, de que não contabiliza parte da pesca, né, a pesca da mulher, a pesca que não é embarcada, de não ter essa prática de contabilizar essa pescaria, a gente vê uma certa incoerência. Se a pesca artesanal, ela tem, eles falam 46%, né? Ela representa 46%. Você pega os últimos boletins estatísticos, faz pouca referência à pesca artesanal e dá ênfase grande à pesca industrial e à aquicultura. No entanto, você pega o número de pescadores registrados no Ministério da Pesca, o dado que eu tenho foi do ano passado, cerca de 970 mil pescadores registrados. Eu sei que atualmente já é 1.100 pescadores. Mas pegando esse dado, o próprio Ministério informa que 96% desses pescadores são pescadores artesanais. Então, alguma coisa não bate nesses dados. Você tem 96% dos pescadores artesanais, sendo que, em dado de 2010, 62% da pesca brasileira, da produção pesqueira, dado do Ministério, é da pesca extrativa, 62%. Então, 4% dos pescadores industriais estão pescando aí, quer dizer, 98% dos pescadores estão pescando apenas 46% e 4% estão pescando essa diferença. Se a gente considera que boa parte não é contabilizado, inclusive a Maria José pode falar melhor sobre isso. Recentemente teve um seminário na Bahia para tratar exatamente dessa questão da produção pesqueira, por conta dessas inconsistências dos dados oficiais. Daqui a pouquinho a Maria Pacheco, ela continua, né, respondendo essa pergunta que a gente fez, mas a gente precisa chamar o intervalo. Lembramos que você pode participar enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta dentro de 2 minutos. Está de volta. Hoje discutimos o território tradicional da pesca. Participam do debate a integrante do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, Maria das Neves, a secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, Maria José Pacheco, e o pesquisador da Coordenação Geral de Estudos Ambientais da Fundação Joaquim Nabuco, Tarcísio Quinamo.
Bom, no bloco anterior a gente deixou uma pergunta ainda no ar, né? Precisando da complementação da Maria Pacheco, que seria sobre esses dois espaços, né? O espaço ocupado pela pesca artesanal e o espaço ocupado pela pesca industrial. Então está com você a palavra. Tá bom. Sobre os dados, né, eu queria começar por aí. A estatística pesqueira antes era feita pelo IBAMA e até o ano de 2007, 2006, o Estatipesca demonstrava que 64,9%, às vezes 66%, 67% do pescado era produzido pelas comunidades tradicionais pesqueiras. E aí aquela pesquisa ela tinha dados detalhados sobre a pesca artesanal, a pesca extrativa, marinha, continental, artesanal e industrial. Assim, desde 2007, o Ministério da Pesca passou a não mais fazer a pesquisa em loco. A pesquisa passou a ser projeção de dados. A gente tem uma carta-denúncia de um grupo de pesquisadores do Brasil, que inclusive eles fizeram a carta dizendo que há até uma irresponsabilidade ecológica, ambiental, técnica do Brasil de não estar contabilizando a produção, porque isso, inclusive, prejudica, vai causar um buraco assim no processo de estudo, de conhecimento sobre o desenvolvimento das espécies, sobre a necessidade de ordenamento pesqueiro. Mas assim, então, depois dessa projeção, a gente percebeu, porque assim, tem o interesse do Ministério de desenvolver a aquicultura, de negar a contribuição econômica dos pescadores, e aí eles... Assim, nessa projeção de dados aparece a pesca artesanal com 45%, mas não nos dados oficiais. Nos dados oficiais aparece só a pesca extrativa e a aquicultura, né? E assim, e depois tem um outro momento que eles dizem, assim, são dados sem muita solidez, que é 45%. Os pescadores, mesmo quando era contabilizado que era quase 70% da produção, ainda assim a gente sabe que a pesca das mulheres, toda a pesca desembarcada não é contada, a gente sabe as toneladas e toneladas, milhares de toneladas que é produzido pelas marisqueiras, que é produzido pelos catadores de caranguejo, pelo pessoal da pesca de siri, do pessoal de todas essas atividades desenvolvidas que não é embarcada. Então, a gente percebe que esses dados já não batiam e agora a gente não tem consistência nesses dados que o Ministério da Pesca apresenta. Então, a gente imagina que é muito mais de 70% se contabilizar a produção. Agora, o senhor fez outra pergunta que é no sentido de dizer assim, como é que o governo olha para um tipo e outro? Então, historicamente, a gente tem no Brasil sempre essa lógica do país voltado para a exploração, para a exportação. Então, já em 1910, o comandante Frederico Vilar, né, da Marinha, pensava em desenvolver o país para fazer a pesca industrial e investir em grandes barcos. Depois você tem um momento também de modernização conservadora, né, que atingiu várias partes do país, a Revolução Verde, também aconteceu isso na pesca na década de 60, 70, que também irresponsavelmente investiu em grandes barcos, capturas, que isso causou essa situação que a gente tem hoje de uma certa explotação dos recursos pesqueiros. Mas, por outro lado, então, historicamente, os investimentos nunca foram para os pescadores artesanais. Os pescadores artesanais fazem essa produção sem muito investimento, com muito pouco investimento, infraestrutura, em embarcação, em assistência técnica, né? Então, assim, quem mais sempre teve investimento e incentivo foi a cassinicultura, foi a pesca industrial. A pesca industrial hoje no Brasil, ela representa o mínimo da produção pesqueira no país. Ela está mais numa parte do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né, em São Paulo, mas mesmo nesses estados, ela é uma pesca diminuta. Você tem outras áreas também, grandes barcos, como no Ceará, tem uns barcos dos armadores e tal, que exploram pescadores para poder desenvolver a pesca, mas é infinitamente menor do que, como disse o professor Tarcísio, da presença dos pescadores artesanais. Maria das Neves, quando a gente fala em pesca artesanal, a gente aqui no Brasil, especificamente em Pernambuco, a gente está se referindo a quais espécies que são mais frequentemente
pescadas, né? Ficou quase aqui uma redundância, mas por esses pescadores. E ainda quando a gente fala em aquicultura, né? A aquicultura como um conceito que é muito mais abrangente, que envolve inclusive a pesca do peixe, né? As comunidades tradicionais pesqueiras, elas vão em busca somente do peixe, ou a gente teria, por exemplo, aí a presença do camarão, né, e de outras espécies que são muito comuns lá na pesca industrial? A gente temos, na nossa comunidade, você fez uma pergunta e eu fiquei assim, não ter respondido bem e com necessidade de responder, não sei em que momento eu quero que você volte esse assunto aí. Como você perguntou para nós, se a gente vive na nossa comunidade essa pressão dos territórios pesqueiros, né? Sim. A gente vive lá na barragem de Carpina, moramos na terra da União e a gente lutou muito pelas terras e morreram pessoas na luta no início. E eu moro lá há 29, 30, até 31 anos mais ou menos, e eu mantenho ali a minha possezinha que fica na beira das águas, me chamam lá, em boa parte aí do Brasil, de Maria das Águas, que eu brigo por água. Água limpa e de qualidade em todas as áreas. E as terras estão sendo vendidas lá também. Os fazendeiros estão comprando as terras, as pessoas que querem veranear, fazer casa de verão na beira das águas, também estão lá. Isso proíbe a passagem dos pescadores. As cercas estão sendo levantadas. A gente, no hino do pescador, a gente tem um grito que diz, no rio, no mar, pescador na luta, né? E aí eu disse já para o pessoal, não grito mais. Porque quanto mais a gente grita que as cercas serão derrubadas, na barragem de Carpina são erguidas a cada momento. E aí a gente voltando à pergunta principal, qual o tipo do pescado nosso? O tipo do pescado da água doce a gente sabe bem mais, né? Mas a gente temos o camarão nativo, né, da nossa região. A gente temos esse camarão nativo no rio? No rio, tem muito camarão, a gente pesca muito camarão. E esse no Capibaribe? É no Capibaribe. Esse Capibaribe aqui, na que chega barragem, todo sujo lá, ele dá o camarão. Muito camarão, a gente temos muita piaba, a gente temos muita tilápia, a gente temos traíra, a gente temos o jundiá, o jacundá, os peixes nativos, né? Que também não deixa de estar acabando grande parte com a poluição chegada das cidades vizinhas, né? Lá das indústrias também, lá das indústrias dos tecidos, por aí afora, subindo lá para Capibaribe. E a gente também tem uns peixes que foi adquirido pelo movimento dos pescadores, grande parte lutando para permanecer pescando. Aí o governo mandou para lá uns peixes novos, diferentes dos nossos, e que está sendo por lá se criando, consumindo, né? Está sendo bem aceito, mas isso não temos isso como assim, vamos calar, vamos ficar quietinho, que o governo está sendo bonzinho, não. O governo não age de acordo com a nossa pressão. O governo tem que fazer de acordo com as nossas necessidades. O governo tem que se sentir como administrador do nosso Estado, não como dono. E o dono é o povo e o povo que tem que ser ouvido, né? Então a gente temos aí nossos pescadores e pescadoras do mar, do marisco, a Lagoa do Náutico ali em Barra de Jangada, poluída que faz medo, e tem muito pescador lá, tem muita mulher pescando. A gente temos aqui no litoral norte, no Rio Goiânia, ali por todo lugar, a gente tem muita pescadora e pescador. E nada disso é contabilizado. O peixe da barragem de Carpina, essa semana eu estive fazendo umas perguntas a alguns pescadores, pescasse quanto? E eu descobri que uma pessoa só, durante a semana, do nativo, não, nada a ver com o peixe que foi colocado lá, pegou mais de 100 quilos de peixe. Isso não é contabilizado, isso está na cidade. A piabinha é um excelente peixe, pequenininho, muito bem, aceito em tudo que em todas as regiões. Está convidado para comer a piabinha conosco lá, naturalmente. E a gente se arrepia muito quando se fala dessa tal de aquicultura. E aquicultor não é pescador. O aquicultor é o granjeiro de peixe. É a mesma história da galinha de granja. Eu chamo o peixe da aquicultura
de galinha de igreja escamada e que não faz bem nenhum para a saúde. Tente comparar o camarão pescado pelo pescador artesanal que pesca no próprio mar e o camarão que se compra no supermercado, que vem lá de dentro dos cativeiros, onde os pescadores que são induzidos a ganhar salário e trabalhar naqueles cultivos de camarão, eles têm pouco tempo para permanecer. Está sempre trocado, porque eles estão sempre ficando doentes. Tá? Nas águas de barragem, onde se bota água para a cidade, não pode ter criação de peixe. A gente, sem entender direito o assunto, a gente quis criar peixe dentro de umas gaiolas, dentro das águas. Não pode porque a água sai para consumo humano. Se faz mal criar dentro das águas que sai para consumo humano, então esse peixe não está lá tão bom, saudável para a gente consumir, né? Portanto, é aí que a gente estamos na luta para preservar o meio ambiente, para se pensar nas reservas extrativistas, onde o peixe pode ir lá amar, fazer amor com naturalidade e produzir o peixinho nativo vindo de amor, e não aquelas coisas só do laboratório o tempo todo. Muito bem. Professor Tarcísio, a Maria das Neves, ela tocou aqui num ponto, né, que ela conseguiu identificar uma área até aqui em Barra de Jangada. Eu gostaria de saber, aqui no Recife, nós podemos demarcar algumas áreas consideradas comunidades tradicionais pesqueiras. Onde estariam essas comunidades? E elas sofrem uma ameaça tão forte quanto essa comunidade lá da Dona Maria das Neves? Olha, em Pernambuco, ao longo de toda a costa, você tem comunidades tradicionais pesqueiras. Teve um estudo feito pelo Instituto Oceanário, diagnóstico da pesca em Pernambuco. Esse estudo, eles visitaram dezenas de comunidades ao longo da costa de Pernambuco. Para você ter uma ideia, no litoral norte de Pernambuco, nós fizemos, a Fundação Joaquim Nabuco fez uma pesquisa, um levantamento, e nesse levantamento, a gente pôde, a partir desse levantamento, nós pudemos estimar em torno de 12 mil o número de pescadores que tem a pesca, isso pegando os municípios de Itapissuma, Igaraçu, Itamaracá e Goiânia. 12 mil pescadores que têm a pesca como atividade principal. Mas se a gente extrapola isso para o pescador que tem a pesca como atividade secundária, para o pescador eventual, a gente chega a perto de 30 mil pessoas que pescam. Então, essa dimensão da pesca, ela não aparece nas estatísticas pesqueiras, mas faz parte da comunidade pesqueira, faz parte, deveria ser considerado no manejo pesqueiro. Mas... Aqui no Recife, né, eu tentei puxar um pouco essa questão. Pina, tá? Ou se a gente descer um pouco para Olinda, né, aqui Ilha do Maruim, a gente vai identificar algumas populações que a gente caracterizaria como sendo comunidades tradicionais pesqueiras? Pode falar, Maria. Assim, comunidade tradicional pesqueira não é só aquela comunidade rural, ou então que tem uma característica ainda, ou que está no manguezal. Então, são todas as comunidades que têm uma identificação coletiva e que fazem da pesca a sua atividade preponderante. Então, você tem aqui em Pernambuco, em Recife, muitas comunidades pesqueiras tradicionais, né? Embora já estejam no espaço urbano. Então, Upina, a Ilha de Deus, Brasília Teimosa, né? Você tem várias comunidades aí que são comunidades, embora elas já estejam no ambiente que parte das suas famílias trabalha na área urbana e que o bairro também se desenvolveu, mas que ainda a cultura pesqueira, ela marca e caracteriza a comunidade, né? Essas comunidades estão integradas a essa campanha nacional de mobilização pela preservação das comunidades, né, pesqueiras, que foi deflagrada lá em Brasília, né, e que se espalha pelo Brasil? Estão integradas, né? Então a gente tem pessoas da Ilha de Deus, aqui do Pina, essas pessoas que estão integradas à campanha. Sim. Então fala um pouquinho sobre essa campanha, né? Como ela nasceu e em que situação ela se encontra hoje. Tá bom. A irmã quer falar porque eu acho que a pescadora do movimento, ela queria falar dessa parte. Depois a gente completa. Vai. Olha, a gente
Essa campanha e este povo estão todos, enquanto eles estavam, você perguntando, eu já estava aqui escrevendo as comunidades, porque a gente tem conhecimento. E dentro dessa história a gente também tem uma luta que é a articulação das mulheres pescadoras. E que de todas essas comunidades pesqueiras tem alguém que está lá representando, que a gente se junta, que faz encontro, que luta. E o surgimento deste movimento que o senhor fala que surgiu em Brasília, a gente tivemos passagem pela primeira, segunda e estava chegando a terceira conferência de aquicultura e pesca no Brasil. E a gente acompanhou todas. A gente, estou falando sou eu, aqui eu não sei falar eu, é a gente. Quando falar a gente é eu e todo mundo junto, e misturado. E a gente participamos, brigamos, peitamos o governo, mostramos o modelo para como fazer as políticas chegarem para a pesca artesanal, para mostrar que a gente existe dentro desse contexto de tantos peixes que está sendo dito como industrializado, que é vindo da pesca industrial, que sai de nossas mãos, que lá tem os atravessadores que vai lá, compra por quanto quer e vende por bem bastante dinheiro, que nós não sabemos contar. E estou sempre saindo conferência mais conferência e não tendo resposta desde a primeira. E já estava na terceira. E a gente estava como delegada também da terceira conferência. E aí, o que é que se faz? O que é que se resolve? E reunião aqui e ali, em vários estados brasileiros, e a gente viu que o tanto de delegados para pesca industrial e convidados que vai dizer amém para as coisas que está tudo bem, era bem grande. E a quantidade de convidados para pesca artesanal sempre menor. E nós resolvemos fazer a primeira conferência de fato e de direito de pescador e pescadoras artesanais no Brasil. E nós reunimos ali 11 estados e muitos ônibus e muitos pescadores. E ali a gente teve várias tendas com várias discussões de saúde, de educação, de políticas públicas, de tudo que a história tinha tenda. Uhum. E Maria, não, eu quero que você complemente sua resposta, mas eu pediria a gentileza de que a gente precisa de um tempinho para um próximo intervalo. Então a gente faz um intervalo e depois a gente fecha essa resposta. Tudo bem assim? Tudo bem. Então vamos lá, né? Você ainda pode participar do programa, enviando perguntas e comentários através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotv@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. Nós voltamos dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o território tradicional da pesca. No bloco anterior, a dona Maria das Neves, ela estava falando sobre a campanha nacional pela regularização, né? E aí precisava complementar essa sua resposta. Então... muito rapidamente, a gente, depois de muitas lutas, e em todos os grupos de trabalho, lá naquela conferência de pesca artesanal, visto que o território pesqueiro é a base de tudo. Sem território pesqueiro, a gente não tem condições de trabalhar, pescar e de sobreviver. E é por conta disso que a gente estamos aqui apelando para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão na cidade, que não são pescadores, mas que gostam de peixe saudável, nos ajudar na coleta dessas 1.500.000 assinaturas, para que nossa lei seja garantida de fato e de direito. Pronto, eu gostaria que Maria Pacheco ela falasse um pouco sobre essa campanha, né? A campanha de coleta de assinaturas, né? Pronto, então, como a irmã Maria das Neves falou, depois dessa conferência, os pescadores viram que o grande tema e a grande ameaça era a questão do território pesqueiro, a garantia. Então, você tem as comunidades indígenas, que tem uma lei própria que garante o território das comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Os pescadores têm já garantidos direitos, né? A Constituição Federal tem o artigo 215 que garante os direitos cultural, né, os modos de ser, fazer, criar, da diversidade cultural e plural da sociedade brasileira, e que esses grupos
diversos do Brasil têm que ser preservados, mas, no entanto, não tem uma norma que estabelece como é que é o procedimento de regulação dessas comunidades. E, diante dessas ameaças, chegada dos grandes projetos, então, assim, os pescadores fizeram convite a várias entidades, universidades, entidades jurídicas, antropólogos e muito do conhecimento dos pescadores, e se pensou que tinha que fazer uma campanha. Como é que surgiu a campanha? A gente fez a análise assim, que as ruas estão aí demonstrando, né? O nosso congresso não é o melhor congresso que a gente já teve historicamente. Então, assim, a gente viu que no Congresso Brasileiro, infelizmente, manda o ruralismo, né? Os donos de terra, os donos dos grandes empreendimentos. Então, que seria difícil fazer uma proposta de lei simples, que passasse um projeto de lei normal, como a gente poderia dizer. Então, assim, existe na Constituição brasileira a possibilidade de que a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro, possa propor uma lei. Então, por isso, a gente, para que essa lei, que mexe com grandes interesses, tenha força, a gente, então, se analisou a conjuntura e se pensou de que precisava de uma ampla mobilização dos pescadores e da sociedade. Então, para isso, foi lançada a campanha que precisa arrecadar 1.500.000 assinaturas. Já tem quantas? Assim, no final do ano nós tínhamos, porque nós tivemos, né, 6 meses apenas no lançamento da campanha, a gente também teve um ano eleitoral que as comunidades era muito difícil querer assinar, né, botar o número do título, porque você precisa comprovar que é eleitor, então tem que ser quem tem o número do título, mas no final do ano nós tínhamos 50, 60 mil assinaturas. Esse ano é o ano que a gente está dizendo, o ano da coleta de assinaturas, então esse ano está tendo muitas campanhas, parcerias, muitas atividades. Esta semana, inclusive, é a semana de intensificação de busca pelas assinaturas. Então, nas várias comunidades, aqui em Pernambuco tem várias comunidades que estão aproveitando as festas de São Pedro, estão aproveitando algumas feiras da pesca, estão fazendo atividades com escolas, nas comunidades, nas igrejas, né? E a gente conclama a todo o público que está aí, os telespectadores, que possam ajudar a gente nesse processo de coleta de assinatura. Então, não precisa ser só pescador para poder assinar nesse abaixo-assinado. Tem um projeto de lei, né? Um projeto de lei que foi elaborado com muito carinho, a partir do conhecimento, da ideia, da vontade, do desejo, das ideias dos pescadores, mas que contou com assessoria jurídica, com assessoria em outros aspectos culturais, né? Antropológicos. E quem quiser só é acessar o blog da campanha, que lá tem os materiais, é www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com. Dá para você repetir, que tem muita informação aí, né? www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com. E lá você vai ter acesso à ficha de assinatura, ao projeto de lei e também perceber quanta movimentação tem sido feita no Brasil e também no estado de Pernambuco. Certo. E aqui o Edilton Lima, da Vila da Sudene, ele fala: deveria existir uma maior valorização a esses personagens locais, como a Maria das Neves, que são originais, já que lidam diretamente com a terra. Ela é uma representação mais próxima do povo. Que elogio, né? Muito obrigada. E o Josadac Vieira, de São Lourenço da Mata. Existem muitas pessoas que recebem benefício do governo para pescadores, mas não exercem o ofício. É verdade isso? A gente gostaria de ter dados disso e para a gente acompanhar, a gente faz parte do movimento dos pescadores e pescadoras e eu faço parte também da Comissão Permanente de Mulheres pela Pesca Artesanal na Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. Isto é gratuitamente, viu gente? Não é ganhando dinheiro, não é luta mesmo. E a gente conseguiu, através do governo do Estado, o movimento lutando, 10 kits de pesca para os pescadores para 100 pescadores em cidades aqui do Estado de Pernambuco e conseguimos o projeto do programa Chapéu de Palha, onde a gente temos uma ajuda financeira junto com a Bolsa Família, a complementação, e a gente gostaria de saber, como fiscal dos nossos direitos,
onde está acontecendo isso, para que a gente possa fazer valer, de fato, nossos direitos garantidos. Nós não queremos caroneiro na nossa luta. Queremos, de fato, ser beneficiado as pessoas. Quem tiver essa informação pode utilizar a ferramenta do próprio blog, né, para fazer essa comunicação. Jante de Piedade, como legitimar a profissão de pescador? Quanto tempo de pesca é necessário para se aposentar? Tem essas informações, professor? Eu tenho. O professor gostaria de falar? Tem essas informações? O quanto? Se é sobre a profissão do pescador, né? se é necessário. Pronto, Maria das Neves. A gente não se legitima pescador. Pescador é e pronto. Agora, a gente precisa comprovar 15 anos de atividade para aposentadoria como pescador artesanal. É igualmente a aposentadoria do agricultor, trabalhador rural. E a gente precisa ter o registro no Ministério da Pesca para se ter a carteirinha de pescador. Para que a gente possa... E ser pescador é pescar, ser profissional da pesca. Tem muita gente querendo ser pescador assim, tirar a carteira, se legitimar pescando, mas sem pisar na água. A gente também está de olho nessa história. Edna da Várzea, a invasão do terreno próximo à barragem mencionada pela Maria das Neves está prejudicando os pescadores. Parabenizo a participação dos convidados no programa. É um comentário que ela faz. Tem também o Márcio Santos, de Belém de São Francisco. Também sou pescador artesanal. Apesar do governo conceder auxílio às colônias de pescadores, o resultado do pescado ainda é pequeno. Quais são os projetos e planos do governo para esses trabalhadores? Professor? Bom, isso aí é uma questão difícil da gente saber. Recentemente, o governo federal lançou o Plano Safra da Pesca. E aqui em Pernambuco... Um momentinho, o Plano Safra é diferente do Bolsa Pesca? É diferente. Então depois eu gostaria que vocês falassem exatamente qual é essa diferença aí. É diferente. E aqui em Pernambuco, o movimento dos pescadores tem dialogado com o governo do estado, mas o que tem acontecido muitas vezes é que esse diálogo ele avança até um certo ponto e depois é interrompido, né? Por exemplo, foi criado o Conselho da Pesca. Esse Conselho da Pesca foi criado e chegou num determinado momento, esse conselho simplesmente foi ignorado, não mais atuou. Foi criado junto à Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária o Grupo de Trabalho da Pesca. Esse grupo de trabalho, inclusive, chegou a ter uma audiência com o governador do estado, apresentou uma pauta de reivindicação ao governo do estado, ficou de ter um retorno e também esse grupo acabou parando aí a conversa com essa audiência com o governador. E mais recentemente surge uma outra frente, que é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente de dialogar com o pescador. Mas o que a gente vê é que as ações, na verdade, são descontinuadas. Nesse caso está iniciando agora, mas a gente não... O que a gente vê é que são descontinuados e, ao mesmo tempo, a gente não vê um eixo do governo do estado, né, falando o que vai fazer. Vem diferentes instâncias governamentais querendo dialogar com o pescador, mas falta realmente uma coisa mais firme do governo do estado. E, inclusive, tem uma lei da pesca artesanal, uma lei da pesca, que é um projeto de lei, que foi apresentado à Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei também está engavetado. Em nível nacional, o ministro Marcelo Crivella, ele disse que é um paradoxo o Brasil ter quase 8 mil quilômetros de costa e apenas 1,3 bilhão em pescado, né? Importar cerca de 1,3 bilhão em pescado. Aí tem uma declaração aqui que eu achei curiosa. Ele disse: nós precisamos tomar o caminho das águas para fazer a inversão da crise. A inversão da crise no Brasil é usar a sua potencialidade na criação do trabalho, na geração de riquezas, inclusão social com sustentabilidade ambiental, e o peixe é a saída para nós. Aí, Maria Pacheco, quando há esse tipo de pronunciamento, esse olhar, ele está
de uma forma horizontal ou ele é um olhar segmentado para a pesca industrial? É um olhar segmentado para a pesca industrial. A perspectiva aí é desenvolvimentista. Assim, a lógica de exportação, ela nunca é uma lógica que dialoga com o pequeno, é uma lógica que dialoga com as empresas que precisa de uma maximização, de organização para exportação. Então, a gente sabe nos vários campos, né, na área da agricultura, quem exporta é o agronegócio, né? Geralmente a pesca de subsistência, a pesca artesanal, a agricultura familiar, ela é quem coloca na mesa dos brasileiros a alimentação. Então, assim, quando se tem muita retórica de que a aquicultura vai incluir, mas a aquicultura vai tirar postos de trabalho de muitos trabalhadores, né? Então, assim, e quando se fala assim, o Brasil exporta muito pescado, né? Essa é a lógica. Então, o Brasil exporta pescado, exporta lagosta, exporta camarão e também importa, né? Agora, assim, mas é possível, assim, valorizar, a gente precisa, assim, de ordenamento pesqueiro decente, organizado. E não existe no Brasil uma política de ordenamento pesqueiro sério. Então, assim, existem países que fizeram ordenamento pesqueiro e conseguiram aumentar a produtividade da pesca. Então, é possível isso. É possível investir nos pescadores e a gente ter produção. Não sei se para grande exportação, mas para a garantia do peixe na mesa dos brasileiros e para a sustentabilidade dessas famílias, isso tem condições, porque nós temos 8 milhões, realmente 8.500 quilômetros de costa e temos ainda 13% das águas doces do mundo. Mas em torno dessas águas, dessa costa, tem muitas comunidades que vivem dela. Professor Tarcísio. Eu acho que a questão da pesca no Brasil, ela tem que ir além dessa questão de exportação, porque a pesca, a própria campanha do território pesqueiro, ela traz, né, no slogan dela, segurança alimentar para o povo brasileiro. Eu acho que essa é uma questão importante para situar a pesca no Brasil, a segurança alimentar, a soberania alimentar. Recentemente eu tive contato com um trabalho, uma pesquisa feita na Amazônia, de 2008, esse trabalho, que diz o seguinte, que o consumo per capita de peixe no Alto Amazônia chega a meio quilo per capita por dia. E que a maior parte do pescador nessa região, quase 100%, é da pesca de subsistência. Então, isso passa longe das estatísticas pesqueiras. Isso não aparece. Esse dado mesmo que eu mostrei há pouco, do levantamento que a gente fez aqui no litoral norte de Pernambuco, também é um exemplo disso. A gente tem ali apenas também cerca de 1/3 dos pescadores da região são cadastrados no Ministério. Ou seja, 2/3 dos pescadores não têm cadastro, são invisíveis, né, ao cadastro do Ministério da Pesca. E são pessoas que, se não pescam diariamente como atividade principal, mas estão ali produzindo a subsistência, estão ali pescando para alimentação. Então, a questão da pesca, ela passa também por essa, daí a campanha do território, ela passa por uma questão de segurança alimentar, soberania alimentar. Nós estamos quase chegando ao final do programa, só temos agora 3 minutos. Tem aqui um comentário do Newton, de Olinda. Ele diz: existe uma certa corrupção dentro das colônias. Algumas pessoas que não pescam recebem uma carteirinha afirmando exercer o ofício para poder votar no presidente da colônia. Né? Isso é uma denúncia que ele faz. E o Alberto, de Pau Amarelo: por que o governo não procura fiscalizar quem recebe o auxílio para regularizar a situação de quem de fato é pescador? Então há um clamor muito grande aqui das pessoas que estão participando, no sentido de que essa situação ela seja regularizada, né? Dando a impressão de que algumas pessoas realmente exercem ilegalmente ou se apresentam quando na verdade não exercem a profissão do pescador. Mas nós estamos num período junino e no período junino nós temos o dia de São Pedro, que é o 29 de junho. Né? Então, São Pedro, padroeiro dos pescadores. O que é que Dona Maria das Neves fala desse santo? Por que esse santo é importante para
para os pescadores? Alguma programação especial para comemorar o Dia do Pescador? Em várias colônias existe a tradição muito forte do festejo desse dia. Eu sou evangélica e creio nas promessas do Senhor e leio e vi quando Jesus usou Pedro para ensinar o povo a pescar e pescar almas e pescar peixe e como fazer. Então, na tradição católica é muito forte isso. E eu acompanho junto com o povo, porque eu sou pescadora e no momento da pesca, da luta e do movimento não existe a religião. É a luta e é muito festejada aqui em Pernambuco, em várias áreas, como lá no Petrolândia de Pernambuco é o São Francisco, que a gente também vai lá nessas lutas. E a gente disse para esse pessoal que está reclamando das carteiras que não é obrigação do governo fiscalizar quando acontece dentro da colônia. Quem tem que fiscalizar são os pescadores, os secretários, os fiscais de colônia. Se o presidente está fazendo isso, tem que mudar, porque até o próprio presidente começa por ele a fazer errado. E não esperar só pelo santo. E não esperar pelo governo, porque o governo não vai fazer nada desse eu tipo, não. Eu falei não esperar só pelo santo também, né? Não esperar pelo santo, não. Tem que fazer as coisas acontecer. Tá vivendo certo. E pegando e sentindo. Tá certo. Agradeço a todos, muito obrigado. O programa chegou realmente ao final. Então, boa noite a vocês, boa noite a você de casa. O Opinião Pernambuco fica por aqui.